Graça e paz a todos aqui presentes, como os que estão nos assistindo no nosso canal. Temos mais um estudo dinâmico, interessante, a Igreja, o Povo Adquirido. Qual é a nossa oração? É que esta mensagem caia no seu coração, da sua família, que você entenda a importância de fazer parte desse povo, povo de Deus. Então, neste momento que nós vamos começar o nosso estudo, desejamos a todos as bênçãos do Senhor no seu lar, na sua vida, na vida da sua família, e que este aprendizado sirva grandemente para você se sentir importante, porque você é especial para Deus. Então, bom estudo para todo mundo. Anote, escreva seu recadinho para os nossos canais, que nós teremos grande alegria de responder a vocês. Agora vamos para nosso estudo com o professor e pastor Arno Hubner. Senhor, seja conosco nesse momento tão especial que nós nos reunimos aqui. Então, a igreja, o povo adquirido. Como é que nós entendemos essa questão de termos sido adquiridos? Como é que significa isso? É interessante que, para entender isso, alguém fez criou uma história. Sabe a diferença entre história e história? Qual a diferença, Amada? História e história. História, com H, é o que acontece, é fatos que ocorreram e que foram registrados, então passa a ser história. Agora, história é alguma coisa que alguém cria, alguém acha que poderia ser assim, poderia ter sido assim, e então conta isso ou escreve isso. Então, nesse sentido, alguém, uma certa feita, criou essa história, né? Que lá bem no início de tudo, antes de qualquer coisa, né? Houve uma reunião no fim da tarde, assim, no entardecer, no cafezinho da tarde, entre a Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se reuniram lá, debaixo de uma árvore, né, e tal. E nessa conversa lá, então, Deus Pai teria dito: eu estou com o propósito de criar um ser semelhante a nós. Né? Isso é antes da criação do ser humano, né? Que é um ser semelhante a nós. E tal. E conversa vai, conversa vem e tal, coisa daqui. Aí um dos outros dois componentes pergunta: mas se esse ser se desviar do caminho, o que vai acontecer? Aí Deus Pai diz assim: se isso acontecer, um de nós terá que ir buscá-lo de volta. É história. Não está na história, não, é a história. Um de nós terá que buscá-lo de volta. Aí se formou um silêncio bastante grande lá, né? Como é que vai ser? E lá pelas tantas, então, Deus Filho disse assim: tudo bem, se acontecer, eu vou buscar de volta. Bom, como disse, isso não está escrito em lugar nenhum, não está registrado, é uma história que alguém criou, para dizer assim, para mostrar o que foi necessário para que nós fôssemos adquiridos de volta. Seres humanos perdidos, seres humanos sem salvação, e foi necessário que um preço muito alto fosse pago para que nós pudéssemos estar de volta no convívio com Deus. Como é que nós podemos imaginar isso? Cristo, quando veio ao mundo, ele se desfez da sua majestade divina. Abriu mão para se tornar semelhante ao ser humano, habitar entre nós, sofreu o que sofreu, para justamente conquistar essa vitória sobre a morte e sobre a perdição eterna mediante a fé nele. Humanamente falando, como é que nós podemos entender o que significa isso? Desvestir-se da majestade divina e vir ao mundo, se tornar semelhante a nós seres humanos. Uma pálida ideia disso aí talvez fosse, vamos imaginar o rei da Inglaterra, sai do seu trono, do seu paramento tudo certinho lá,
se desfaz das suas vestes e tal, veste uma veste comum e vai recolher o lixo da cidade de Londres. Seria talvez uma parte da ideia de como é que significa Cristo ter deixado a glória divina, ter vindo ao mundo, tornar-se semelhante a nós, seres humanos, e como já disse, sofreu o que sofreu, para que nós pudéssemos, mediante a fé nele, ter então a vida eterna, perdão dos pecados e ter a vida eterna. Né? Então a igreja é esse povo por quem Cristo morreu. Mas essa igreja que se forma mediante a conversão, ou seja, o reconhecimento do seu estado de pecado, de perdição eterna, e uma vez reconhecendo isso, então depositando a sua fé em Cristo Jesus. Aí vai se formando essa igreja que está no mundo inteiro. Antes de nós termos um grupo chamado com esse nome, nós podemos chamar a Igreja Universal. Hoje fica meio difícil porque há uma confusão que se forma na nossa mente, né? Mas a ideia é essa. O mundo inteiro, a Igreja de Cristo está formada por todos aqueles que creem nele como único e suficiente Salvador. Aí não importa a nacionalidade, raça, usos e costumes, não importa nada disso. É a fé em Cristo Jesus que nos une nesse sentido, formando uma só igreja. Jesus não tem várias igrejas, ele tem uma só igreja. E quando ele diz, eu edificarei a minha igreja, ele não falou em várias igrejas. Uma só é a igreja de Cristo Jesus, formada por todos aqueles que têm fé nele e o têm como único e suficiente Salvador. Porque se tem Cristo como Salvador, mas depende mais disso, daquilo, aí já não é único e suficiente Salvador. Eu tenho Jesus, mas tenho mais essas coisas aqui e ali para que completem a salvação em Cristo Jesus. Isso não serve. É só Jesus, o Salvador, único e suficiente. Então, esse povo adquirido que nós somos, ou como igreja, que hoje está no mundo. Por quanto tempo, só Deus sabe. Mas a igreja estará aqui até o dia da vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Quando isso vai acontecer? Não sabemos. Nós sabemos que isso vai acontecer, porque a Bíblia assim o diz. Então, em o Novo Testamento, há 3 figuras que descrevem a igreja como a comunidade que proclama a mensagem de Cristo. Essa é a nossa missão aqui no mundo agora, enquanto igreja. Proclamar a mensagem de salvação. O povo de Israel no passado tinha uma missão: fazer com que o nome de Deus fosse conhecido entre os demais povos. Essa era a missão do povo de Israel no Antigo Testamento. Proclamar que Deus dos céus é o verdadeiro Deus. E o Deus de Israel é o Deus esse Deus dos céus. Então a missão do povo de Israel era essa: proclamar ao mundo inteiro, para que o povo do mundo inteiro soubesse através do povo de Israel que Deus é Deus. A igreja tem uma missão semelhante: anunciar ao mundo inteiro que só há salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, de levar avante essa missão que nos foi confiada. Mas então esses 3 termos, eles são o seguinte: as 3 primeiras leituras nós temos 1 Pedro 2,9, por gentileza, já esteja pronto aí. Depois 2 Coríntios 5,20 e Apocalipse 12, versículo 17. Primeiro nome, a primeira expressão diz assim: a igreja é a geração eleita. A igreja é a geração eleita. 1 Pedro 2,9, por gentileza. Efeitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito para a obediência e aspiração do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja... Eita, é 9, certo? 9. Então, essa é a descrição em 1 Pedro 2,9, falando sobre essa questão da geração eleita que é a igreja. E também é uma outra designação. A igreja são os embaixadores de Cristo. Embaixador. O que significa ser embaixador de Cristo? Vamos ver se esse texto nos ajuda.
Segundo aos Coríntios 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Ok. Então, o que faz o embaixador? O embaixador representa. Nós, então, estamos representantes de Cristo aqui nesse mundo. Qual é a missão? Esse texto nos diz que nós proclamemos que só em Cristo há salvação. Ou seja, rendei-vos a Cristo, convertei-vos a Jesus e deixe que Ele seja o Salvador de vocês. O terceiro a igreja é formada por aqueles que mantêm o testemunho de Jesus Cristo. Mantém o testemunho de Jesus Cristo. A nossa missão, fazer com que esse testemunho chegue aos confins da terra. Vamos lá? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, mas que tem uma partezinha final aí, não? Pôs-se em pé sobre a areia do mar e... Acabou ali? Uhum. Então, mas os que se mantêm fiéis a Jesus Cristo são aqueles que que formam a igreja de Jesus Cristo nesse mundo agora nesse tempo. O que significa? Então, esses três tópicos nós queremos rapidamente falar um pouco sobre eles. Primeiro, a geração eleita, 1 Pedro 2, né? Então, a leitura da carta de Pedro nos mostra qual é o caminho aqui, pelo menos a maioria das pessoas a quem Pedro escreve não são judeus. São pessoas que estão fora do arraial dos judeus, são gentios, né? E, portanto, ele vai então dizer no versículo seguinte, versículo 10, que vocês antes não eram nem povo, agora vocês são povo. Antes vocês eram, digamos assim, considerados mais ou menos desprezíveis, né? Ou totalmente desprezíveis. Agora não, agora vocês são povo de Deus. Como já disse, a eleição de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento tinha essa função, qual seja a de dar conta de que as nações ao seu redor reconhecessem que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Essa era a missão do povo de Israel, anunciar o Deus verdadeiro. E dentre essa situação toda, inclusive o próprio rei Ciro, o rei Medo-Persa, ele foi chamado por Deus de meu servo. Não sei, em lugar algum eu li na Bíblia que Ciro se converteu. Mas Ciro prestou serviço a Deus e ao povo de Deus. Então Deus, quando quer que nós façamos alguma coisa por Ele, Ele vai dar as condições para isso. Vai nos chamar para isso. Vai nos convocar para isso e nos capacitar também. Ciro foi muito importante nessa questão do retorno de Israel depois do exílio, quando esse já está chegando ao final. Então, essa importância desse rei, então ele é chamado, interessante, é difícil entender o nosso Deus, né? Ele chama Ciro de meu servo quando Ciro não tinha nem nascido ainda. Muito antes de Ciro nascer, há essa referência de Deus falando a respeito de quem ainda nasceria, que seria o que Ciro foi depois lá no reinado do Império Medo-Persa. Esse é o Deus. Deus não vê o que vai acontecer. Deus vê o que está acontecendo em qualquer tempo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus sabe, não sabia, Ele sabe que nós estaríamos aqui nessa tarde estudando esse assunto. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Então dá para entender mais ou menos como é que Deus age, como é que Deus é. O presente eterno, não é presente pontual agora e depois é futuro, não. O Deus, Ele vê todas as coisas no seu presente. Por isso, Ele sabe exatamente, desde sempre, quem estará na glória celestial, remido por Cristo. Eu sei que isso é difícil de entender.
Mas eu creio nesse Deus. Eu vejo como Deus age dessa maneira. Deus conhece todas as coisas. Não é que ele vai conhecer, ele já conhece. Ele sabe exatamente o que vai acontecer na minha vida e na sua vida amanhã. Daqui a pouco, quando saímos daqui, ele sabe, né? Ele não saberá, ele sabe. Ele sabe o que aconteceu no Éden e sabe o que vai acontecer no Armagedon mais tarde, naquela grande batalha. Sabe todos os detalhes. Então ele sabe quem vai ser Ciro antes de Ciro nascer. Ciro, meu servo, não tinha nem nascido ainda. Então, eu sei, se dá um nó na cabeça da gente tentar entender isso. Mas é pela fé que a gente tem que aceitar. Que esse é o nosso Deus. E graças a Deus que esse é o nosso Deus. É nesse que nós podemos confiar. Com certeza podemos seguir em frente. Então, no 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, nós lemos o versículo 9, mas o versículo 10, então ele vai dizer: vocês não eram povo, agora vocês são povo. Como disse, Pedro escreve, a grande maioria dos seus leitores são do mundo gentil. Eles não tinham conhecimento da lei de Moisés, essas coisas tudo que os judeus tinham. Os gentios não tinham. Mas eles também foram alcançados pela graça do Evangelho. E eles foram, então, redimidos também. Então, agora vocês são povo, né? Agora vocês são também chamados para ser bênção. Deus chama quem Ele quer para ser colocado a seu serviço, ao que Ele quer colocar. Então, esse mesmo pensamento encontra expressão na identificação da igreja como sendo filhos de Abraão. Como é que nós entendemos que nós somos descendentes de Abraão, filhos de Abraão? Pelo sangue, não, porque nós não somos judeus. Mas o somos pela fé. Deus disse a Abraão que da sua descendência, ou através da sua descendência, os povos da terra, as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas na família da terra. Como? De que jeito? Com a vinda de Jesus. Jesus é descendente de Abraão. Ou seja, descende de alguém que é da linhagem que vem lá de Abraão, da tribo de Judá, depois de Isaac e Jacó, Judá, filho de Jacó. Da tribo de Judá nasce Jesus. Jesus é salvador de qualquer ser humano que nele confia. E por meio dessa fé em Jesus, nós nos tornamos então filhos de Abraão, ou seja, irmãos de Abraão, junto com Abraão, porque nós cremos na mesma. Abraão foi imputado dele com justiça porque ele creu naquilo que Deus está dizendo para ele. Quando ele creu que ele seria o pai de uma grande nação, Isaac não tinha nascido ainda, e ele está ficando velho, Sara também, mas ele creu. E a Bíblia diz que essa fé foi imputada a ele como justiça. E por isso, lá no Novo Testamento, Abraão é citado como o pai da fé. E porque nós cremos em Jesus, descendente de Abraão, nós então somos chamados filhos de Abraão. Não por questões, como dizem, não por questões sanguíneas, mas por questões da fé em Jesus Cristo. Então, a igreja se torna o cumprimento dessa promessa feita a Abraão. Lá, por exemplo, em Gálatas 3:29, quem tem o texto, por gentileza, leia. Gálatas 3:29. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Então aí a explicação de Paulo aos Gálatas. Já que por causa da fé vocês são descendentes de Abraão, filhos de Abraão, já que Deus assim o prometeu. Então a igreja é chamada Israel de Deus. Israel tinha lá uma função, como eu já disse. A igreja tem uma função semelhante. Israel tinha que anunciar ao seu redor, aos povos ao seu redor, quem é Deus. Nós anunciamos quem é Jesus. E a única forma de sermos salvos é mediante a fé em Jesus Cristo. Essa, portanto, deve ser a nossa mensagem sempre.
que alguns chamam então a igreja como Novo Israel. Eu não entraria nessa questão, porque talvez seja meio polêmica, mas não há realmente dois Israéis, não existe isso. Nós não temos a pretensão de ser um novo Israel, um Israel de Deus. Israel é Israel e nós somos igreja, não há essa questão, né? É interessante que há um cidadão chamado Paulo Miniá. Ele sugere 11 termos em o Novo Testamento que alicerçam essa figura da igreja geração eleita. Vamos, não passar as 11, mas vamos destacar aqui 7 dessas 11, para que nós tenhamos uma compreensão um pouco melhor dessa questão aí. Então, primeiro há 3 textos para mostrar isso, exatamente que fala sobre Israel. Efésios 2:12, por gentileza. Deixa eu só já na sequência. Efésios 2:12, Hebreus 8:8, de 8 a 10 e Apocalipse 2:14. Esses 3 textos na sequência. Efésios 2:12. E naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Hebreus 8, de 8 a 10. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Ainda Apocalipse 2:14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, esses alertas aí que estão sendo dados. Deus está nos dirigindo para uma função que, o que ele está colocando aqui, o que houve com o povo de Israel, no caso, esse último texto aí, que faz uma referência a Balaão e Balaque, o que não deve acontecer de forma nenhuma conosco enquanto igreja, nos dando ouvidos a insinuações que vêm de todos os lados, tentando nos desviar do propósito principal. Um outro tema que Paulo Miniá coloca é a nação santa, 1 Pedro 2,9, que nós já lemos, quero ler de novo. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto é fantástico, ele devia estar na nossa memória o tempo todo. Quem nós somos? A geração eleita, sacerdócio real, resgatados da perdição eterna.
para a maravilhosa luz do Evangelho. A igreja, povo adquirido, que vem do mundo de trevas, de escuridão, para essa luz de Cristo. Eu sou a luz do mundo de Jesus. É privilégio muito grande. Terceiro termo que ele usa, as 12 tribos. Tiago 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. As 12 tribos. Tiago começa a sua carta com essa saudação. Quarto item que ele usa, os pais e seus descendentes. São dois textos, Romanos 15, 8 a 10 e 1 Coríntios 1, de 1 a 10. Romanos, é? Romanos 15, 8 a 10 e 1 Coríntios 1, 1 a 10. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. 1 Coríntios 1 a 10. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês a graça, a paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo de que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no qual falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes de todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Maravilha, os pais e os seus descendentes, né? A quinta palavra, os filhos de Abraão. Gálatas 3, 29. Nós já lemos, vamos ler de novo, rapidinho. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa. E Romanos 4, versículo 16. Romanos 4, 16. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Muito bem. Agora, uma sexta palavra que Paulo Miniá coloca é a circuncisão. Aí nós temos três textos, vou dizer na sequência, vamos ler na sequência depois. Romanos 15, 8 a 10, nós já lemos, vamos ler de novo. Colossenses 2, 11 e Romanos 2, 25 a 29. Primeiro, Romanos. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez,
E outra vez diz: alegrai-vos o gentil, como seu povo. Colossenses 2:11. 11 e 12, né? Colossenses 2, 11 e 12. Por ele vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso acontece quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com eles foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Texto de Romanos 2, 25 e 29. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedecer à lei, a sua circuncisão já se torna incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados. Não serão eles considerados circuncidados? Aqueles que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeus quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Não. Judeus é quem é interiormente e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para esses, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Esse texto muito explicativo, né? Maravilha, claro, Paulo fala muito claro sobre esse assunto aí. E por fim, os eleitos, Romanos 11, 4 a 6, depois 1 Timóteo 1, 4 e Colossenses 3, 12. Romanos 11, 4 a 6. Mas que ele diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. É até quanto, pastor? 4 a 6. Pronto, então é até aí. 1 Timóteo 1, 4. E dá atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam especulações inúteis em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, são esses 7, aliás, o Paulo Miniar, ele sugere 11, mas estamos aqui com 7. Israel, nação santa, 12 tribos, os pais e seus descendentes, filhos de Abraão, a circuncisão, os eleitos. Esses temas, com esses textos e outros textos semelhantes, estudados, nós vamos entender o que realmente significa. E especialmente essa explicação que ele dá sobre a questão da circuncisão, que era muito forte na época da igreja primitiva, que alguns queriam que os gentios que se convertessem se tornassem primeiro judeus para se tornarem crentes em Jesus. Ou seja, teria que passar por todo aquele processo
de circuncisão e tudo que era praticado no judaísmo, para que se tornassem, então, membros da igreja de Cristo. E aí Paulo vai dizer, entre outros escritores, que isso não faz sentido. E nesse texto que nós vemos aqui sobre essa questão em Romanos, ele disse, quem é realmente judeu? É aquele que é interiormente, não exteriormente. Quem é circuncidado? Que é circuncidado interiormente. Aí ele explica como é que funciona essa circuncisão na vida do cristão. É quando ele se rende aos pés de Jesus Cristo, quando ele se torna uma nova criatura, quando ele nasce de novo. Simbolicamente, essa circuncisão acontece. Não aquele sinal externo que havia no judaísmo e que ainda há até hoje praticado por eles. Então, essa é uma coisa totalmente diferente daquilo que Paulo ensina a respeito daquilo que deve haver na igreja de Cristo Jesus. Onde não há judeu, não há grego, não há ninguém, todos são iguais em Cristo Jesus. A geração, a igreja, a geração eleita, o povo adquirido, vem de qualquer parte. E não tem nacionalidade, não tem idioma, nem língua, nem coisa nenhuma, nem costumes. É a fé em Jesus Cristo que nos une. Essa que é a grande diferença. E se nós entendermos isso e proclamarmos isso, nós nos tornamos o que vem na parte seguinte, que nós somos embaixadores de Cristo. Quando diz o que são os embaixadores? É uma identificação indiscutível na área como embaixadores de Cristo que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios 5:20. Alguém tem esse texto aí, pode ler, por favor? Segunda aos Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, qual é a função do embaixador? É representar o seu país. Embaixador brasileiro, em qualquer parte do mundo, em qualquer outro país, ele está lá representando o Brasil. Ele está lá, digamos assim, resolvendo situações que surgem porque ele representa o Brasil naquela situação. Paulo diz assim, vocês são embaixadores de Cristo. Portanto, façam a parte de vocês. Qual é a parte final aí que ele fala? O anúncio final? Reconciliem-se com Deus. Essa é a nossa mensagem, reconciliem-se com Cristo. Somos embaixadores para levar essa mensagem a quem quer que seja, que esteja ao nosso alcance e que não tenha sido ainda reconciliado com Cristo. Reconcilie-se com Cristo. É a nossa mensagem que nós temos a igreja adquirida, esse povo adquirido, com alto preço, tem essa missão. Levar essa mensagem ao conhecimento de qualquer que seja a pessoa que está ao nosso alcance. Seja da nossa família, seja vizinho, seja colega de trabalho, não importa quem seja. Mas a ele devemos levar essa mensagem. O embaixador, ele inclui essa ideia de autoridade do mandatário. Ele tem a palavra do seu chefe. O embaixador do Brasil, ele, de certa forma, lá representa o seu governante aqui. E fala em nome do governante, claro que respeitando lá o seu devido caminho, né? O sentido principal é de que alguém escolhido para isso, colocado nessa função, para essa missão especial. Então, é o dever de um embaixador apresentar-se da melhor maneira possível. Olha aí outra coisa. Não é de qualquer jeito, mas é da melhor maneira possível, tendo conhecimento das questões que nós estamos anunciando. Não de ter ouvido falar, não, tem que ter conhecimento, tem que ter base para ter, digamos assim, condições de discutir com cuidado a respeito daquilo, cuidado no sentido de realmente não dizer coisas que não existem na Bíblia, mas eu tenho que conhecer a Bíblia. Quando Paulo diz que maneja bem a palavra da verdade, é que realmente não sabe só folhear a Bíblia, mas saber achar os textos para aquela hora, para aquela situação que se apresenta naquele momento ali, né? Tanto cabe à igreja, cabe aos crentes congregados em qualquer lugar onde o Rei, o Senhor, os colocar e dar testemunho de Cristo. Essa é a nossa missão. Somos embaixadores de Cristo. Temos consciência disso?
É bom que tenhamos, porque é isso que se espera de nós. Não é só embaixadores do rei, aquele grupo formado na igreja, que é dos meninos de X a X anos. Não, embaixadores do rei não. Mensageiras, que são as meninas. Né? Então, o terceiro aspecto, os que mantêm o testemunho de Cristo, que é um texto que nós vimos lá no livro de Apocalipse, que vai trazer essa escrita. Né? Então, os escritos de João que escreveu, além do Evangelho, as cartas, também escreveu o Apocalipse, foi convocado por Deus para isso, né? Ele escreve uma comunidade onde ele serve como testemunha de Jesus. Ele faz esse papel. E duas passagens chamam nossa atenção, que é lá de Apocalipse 12, versículo 17, e também de 1 João 1, de 1 a 3. Lá no capítulo 12 do Apocalipse, interpreta Israel nos mesmos termos que indicamos nesse capítulo aqui. Não há nenhuma confusão na mudança da mulher do Israel judeu para o Israel crente. Foi exatamente isso que ocorreu, conforme a eleição de Deus. O capítulo apresenta uma guerra mundial entre Israel e o dragão. É o que esse capítulo apresenta. Dragão significa Satanás. O diabo está furioso por causa do testemunho de Jesus. A sua meta na guerra é destruir esse testemunho. A intenção de Satanás é exatamente essa: acabar com o testemunho da igreja. E ele tem usado das mais diferentes formas para fazer isso. E uma das últimas formas que ele encontrou foi deixar o povo chamado cristão, crentes em Jesus, sem conhecimento bíblico, sem interesse para estudar a Bíblia. Essa tem sido uma das armas de Satanás nos últimos tempos. O desinteresse pelo estudo da Bíblia. Então o povo não conhece a Bíblia, facilmente é manobrado para um lado e para o outro. Satanás tem o desejo de impedir que o Evangelho avance. Então, é difícil talvez até de entender isso, que nos últimos dias a arma de Satanás tem sido essa. Igrejas cheias, superlotadas, mas o conhecimento bíblico lá rasteiro. Então esse povo se torna aí praticamente como diz aí popularmente, Maria vai com as outras. Porque não tem conhecimento da palavra. Não se firma na palavra. E a igreja, a geração eleita, povo adquirido, precisa estar firme na palavra. Se não estiver, certamente não vai cumprir a sua missão. A guerra está travada entre Satanás e a comunidade dos santos. Alguém tem dúvida disso? A guerra está travada, sem dúvida alguma. E nós estamos em meio a essa guerra. Nós somos os soldados de Cristo, que estão aí nessa caminhada, nessa batalha. É mistério que esse livro que está à nossa disposição hoje, mais do que nunca, nas mais diferentes traduções de versões, formatos, seja ele fisicamente, seja virtualmente nos nossos aparelhos eletrônicos, elétricos, etc., etc. Então não tem mais desculpa para dizer que não tenho acesso à palavra de Deus. Tem. Tem até demais. Talvez isso até atrapalhe. O que falta é interesse em saber o que a palavra de Deus ensina. Deus pagou um preço alto para nos adquirir de volta da perdição para a salvação. Deus pagou esse preço, deixou a glória na pessoa de Jesus Cristo para vir ao mundo se tornar nosso Salvador. Esse é o preço que Deus pagou. Agora, Ele confiou a nós, Igreja de Jesus Cristo, crentes em Jesus Cristo, a missão de levar a mensagem ao conhecimento de todo o povo em toda parte nessa face da terra. Essa é a nossa missão.
A de Israel era fazer conhecido, que o nome de Deus fosse conhecido em todos os povos, entre todos os povos. A nós é dada a missão de fazer conhecido que Jesus Cristo veio para salvar e que todos tenham conhecimento dessa verdade. Portanto, quando falamos em povo adquirido, não foi adquirido por uma bagatela qualquer, não. A preço de sangue. Sangue inocente. Do Deus que se fez homem. Habitou entre nós. Tomou sobre si as nossas culpas e os nossos pecados. Mediante o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. E a minha fé nele, eu sou salvo. Sou esse povo adquirido. Que Deus nos abençoe. Eu não sei se alguém gostaria de compartilhar alguma parte, alguma ideia, complementando o que nós talvez deixamos escapar aqui. Por favor, esse é o momento. Se não, passar a palavra à direção da IBD, que há de então fazer a conclusão do nosso trabalho de hoje. É interessante essa última colocação, né, que a gente está raso, né? Eu digo a gente assim, o cristão de uma maneira geral, né? Não no seu particular. E é verdade. Eu me lembro de um jovem que chegou para mim, criado na IBD, filhos de crentes, falar assim: o que você acha do horóscopo? Eu falei: eu te pergunto, o que você acha? Será que não tem alguma coisa que dá certo? Crente, gente. Crente. Então, se a gente não se aprofundar na palavra de verdade, a gente não vai ter segurança. Alguém pode dizer para a gente: nossa, eu leio o horóscopo cada manhã quando eu saio e é certinho o que diz ali. Um que não tem conhecimento, não teve uma experiência com Jesus, a gente até entende que eles ficam buscando uma resposta para a vida deles, mas o cristão não conhece a palavra. Na verdade, eu nem sei se seria não conhece a palavra, não teve uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Porque o diabo também crê, né? Microfone, por favor. Por favor, nós estamos passando para outros irmãos queridos e outras pessoas esses ensinamentos preciosos. Às vezes, assim, como o pastor falou aí, né? O inimigo, ele atenta para aquilo que você crê. Um exemplo, né? Vamos dar exemplo. O horóscopo, vamos supor que ele ouviu o horóscopo dele e deu tudo certinho. O inimigo, ele vai ficar escravo disso aí. Porque ele vai crer nisso aí. É a mesma coisa quando a pessoa tem um sonho e joga em um certo número, e às vezes, aí ele ganha aquele dinheirinho, mas ele vai ficar viciado naquilo ali, porque toda vez que ele sonha, ele vai ter aquele jogo ali. Então o inimigo, ele se aproveita disso aí. Agora sim, um cristão, né? A verdade na Bíblia. Que fala toda a verdade. Agora, desviar para um lado é complicado. É uma pessoa que não tem firmeza, né? E a palavra de Deus diz o seguinte: meu povo perece por falta de conhecimento. Pois é. Por falta de conhecimento em quê? Na própria palavra dele. Perfeitamente. Então, estamos aqui hoje, todos os domingos, você que nos assiste e nos assistirá, não importa a hora, mas para isso, por paixão pela palavra, por gostar de conhecer a palavra. Interessante que alguns visitantes que vêm nos ver, inclusive alunos meus em teologia, eles falaram: onde é que estava essa igreja que eu não conhecia? Por que você escondeu da gente essa igreja? Eu falei: estamos aqui. Porque o que eles perceberam? Aqui tem palavra. E muita gente não gosta dessa palavra, que é uma coisa mais leve, mais, vamos dizer assim, terapêutica. Entende?
sem falar que pecado é pecado, errado é errado. Vamos mais leve, as pessoas se sentem constrangidas quando a gente fala. Você que adultera, não adultere. E aí a Bíblia é assim, você que desonra seu pai e sua mãe. E começa, né? Você, marido, dê a vida pela sua esposa. Você, esposa, seja submissa ao seu marido. Então, e Luciana, é morte. É morte. Então, não gostam da gente. Aí esses outros grupos que pensam mais leve, a igreja está assim. Né? Eu já ouvi gente dizendo assim, eu não gosto muito não, porque o pessoal fala muito em pecado, fala muito em cruz, não gosto disso não. A gente não deve falar, uma coisa interessante, viu? A gente não deve falar sobre pecado com criança. Quem disse que não? Criança com 1 ano e meio peca. Quem foi que empurrou o irmãozinho? Não sei. Quem foi que jogou isso no chão? Só tinha a digníssima e o pai de longe vendo que jogou? Quem é que quis dar a chance da confissão? Quem foi que jogou isso no chão e quebrou? Não é que deixou cair, não, jogou. Que a criança pode deixar cair. Não sei, não sei. Converta-se, minha filha. 2 anos de idade. Então, a gente precisa, para cada faixa etária, falar de acordo, mas o que é certo, o que é errado, é errado. Isso é criança, não tenham esse papo. Porque a criança, no coraçãozinho dela, vai formando a sua personalidade com as verdades do Senhor. Ou não, dependendo de como nós vamos fazer. Ô, irmã, sabe o que é o problema? É que a verdade, às vezes, incomoda e, às vezes, dói. Por isso que muita gente não quer viver mais naquelas palavras suaves, né, onde não se incomoda, onde está ali de boa. Mas, se falar a verdade, as pessoas, muitos ficam aborrecidas. É como Paulo fala, são crianças ainda levadas ao leite. Perfeitamente, o mamazinho, né? O leitinho para sempre. Mas eu vou fazer umas perguntas aqui. Quem nós somos? Geração eleita. Que coisa que maravilha. Fazemos parte dessa grande empresa do Senhor Jesus, a maior empresa do mundo. Somos nós. Perseguidos, maltratados, zombados, indo para as arenas para serem mortos. Não é? Gente, nós estamos no fim. Você que nos escuta, presta atenção. Você está em cima do muro? E quem está aqui que está em cima do muro, presta atenção. Está chegando o grande dia. O pastor Luiz Saião, quando eu falei, mas pastor, se o evangelho tem que chegar no mundo todo e tem a janela 1040, quantos milhões, Arno, que ainda não tiveram? É metade, né? Metade da humanidade, não é isso? Pela estatística fornecida, que quase metade da população do mundo ainda não tem um verdadeiro conhecimento do Evangelho. Aí eu falei, mas não é possível. Apesar das facilidades de hoje, né? Aí eu falei, mas pastor, eu estou tão feliz que Jesus já estava voltando para mim. Vai demorar tanto assim? Aí ele perguntou, ninguém sabe. Porque o Arno falou, apesar de, mas de repente, por causa das comunicações digitais, isso chegue rápido. E num piscar de olhos, o Senhor está aí. Oh, aleluia! Glória a Deus. Muito obrigada. Obrigada por essa lição. Nós somos povo de Deus, escolhido, sacerdócio real. Então, a gente não é qualquer coisinha não, viu? Nós somos do Senhor. Concluímos aí o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido gratificante para você e de profundo aprendizado também. Podemos verificar aqui os textos lidos e as explicações dadas, quão grande foi o preço que Cristo pagou pela nossa redenção. Nós fomos adquiridos por um preço muito alto.
Então, se você puder, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas e peça também que se inscrevam para que nós possamos chegar mais longe, levando essa mensagem àquelas pessoas que precisam ainda ouvir a respeito dessa verdade, do alto preço pago, e que está, digamos assim, a salvação disponível para todo aquele que se arrepender e confessar os seus pecados, entregando a sua vida a Jesus, que já pagou o preço. Mas precisa da nossa ação nesse sentido, de reconhecimento e de entrega da vida. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio que nos foi dado, pelo teu grande amor, revelando por meio de Cristo Jesus, que nos salvou da perdição eterna, da condenação por causa das nossas maldades e pecados. Mas confessamos nosso erro, nossa incapacidade, e Cristo já nos salvou. Obrigado a Deus por tudo isso. Ajude que cada pessoa que nos ouve, através desse meio de comunicação, possa também refletir sobre isso. E se ainda não fez a sua confissão de pecado diante de Ti, que possa fazê-lo, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.